O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Uma frase, né, que Buda disse, e que repercute também pela internet, às vezes, algumas pessoas, né, usam essa frase, colocam, acham interessante, né, como um ensinamento importante, que ele diz que não é bem uma luta que nós estamos enfrentando entre o bem e o mal, mas sim um grande conflito, né, da ignorância face ao conhecimento. Se eu não trabalho o meu autoconhecimento, se eu não tenho acesso a um conhecimento sobre mim mesmo, como eu vou ter acesso a um conhecimento do que está ao meu redor? De perceber, quando nós praticamos o budismo, nossa natureza Buda, que é o autoconhecimento. Como eu ajo, como eu também reajo em função dos acontecimentos e das situações. Quais são as ações, quais são as minhas atitudes que eu coloco face aos estímulos externos que me são jogados. Então eu tenho que mergulhar dentro de mim mesmo. A partir do momento que eu percebo certos fenômenos que estão em relação ao desenrolar de determinada situação dentro da nossa sociedade atual, que vai desencadear sofrimentos para essas pessoas e para outras futuras gerações, o não fazer nada, simplesmente ignorar essas situações, é uma total falta de compaixão. Se nós falamos da nossa escola como Mahayana, o grande veículo, a gente coloca a nossa reação, porque existe uma reação, mesmo que aquela pessoa que quer manter um silêncio e não quer demonstrar reação alguma, reação interna com ela está acontecendo também. Mesmo que ela não aceite. Reação existe em todos nós. Agora, se eu coloco uma fala, se eu coloco uma atitude, uma ação, face a essas reações internas que estão me acontecendo, que essa ação que eu vou colocar, que vai se manifestar externamente, possa ser favorável de alguma maneira, possa ter essa compaixão perante o sofrimento que pessoas estão desencadeando para elas próprias. Então, a gente falar essa grande diferença, Buda apontou: conhecimento e ignorância. Às vezes as pessoas podem usar um termo bem e mal, porque aquilo ali é uma atitude má, né, que está gerando desequilíbrio, desarmonia. Mas por que aquela ação está sendo direcionada, né, ela está sendo movida para um negativismo? Porque existe ignorância daquelas determinadas pessoas que estão colocando aquele tipo de ação, senão elas não colocariam daquele jeito. Se já tivessem uma percepção, uma consciência maior, não agiriam daquela maneira. Aquela percepção imediatista de ver aquele momento não vem mais à frente, não conseguem chegar mais à frente. É como num jogo de xadrez, digamos assim. Nós estamos ali o tabuleiro, você move uma peça, mas você já está vendo todas as possibilidades que podem desencadear ali a partir daquele momento daquela peça. Isso é sabedoria. Na vida, se você faz um movimento, uma determinada ação, percebendo tudo o que pode desencadear dali. Às vezes o que é melhor para o momento não é aquilo que a gente tem como ideal. Mesmo que a gente não consiga, né, um resultado com a nossa atitude, beneficiando, mesmo que seja um número pequeno. Ou mesmo que seja uma ou duas ou três pessoas. Porque daquelas duas ou três pessoas, elas também vão gerar um movimento também, elas vão perceber melhor e vão gerar uma atitude melhor. Vai desencadeando. Então a nossa ação é importante. Então é perceber com maior sabedoria. Porque a felicidade que a gente diz verdadeira não é essa felicidade altos e baixos. Isso não é felicidade.
Velocidade que eu digo uma coisa interna, incondicional dentro de você, que a gente pode até chamar mesmo como um certo estado de paz, que não fica, como se diz assim, mudando em função do sabor dos ventos. Porque onde há autoconhecimento e onde há sabedoria, essa paz, ela tem uma estabilidade. Através dessa estabilidade que você encontra dentro de você, claro, há coisas que acontecem e você não fica, coisas que você vê que não estão corretas, você não fica satisfeito com aquilo, você não concorda. Mas você tem um nível de estabilidade mais firme ali. Você não é suscetível, um joguete no meio do processo externo. Você não é um joguete no meio das mãos das pessoas. Aquela pessoa achou isso, aquela outra pessoa... Pronto, já te desestabilizou, já te tirou do equilíbrio. Como isso acontece? Porque isso acontece por falta de autoconhecimento, de sabedoria. Essa é a nossa prática de encontrarmos dentro de nós uma paz estável, mais firme. E com essa paz estável, não concordando com situações que estão acontecendo, vamos atuar. Vamos atuar de maneira mais favorável. E vamos fazer a diferença no meio que vivemos. Isso tem tudo em consonância com os votos dos Bodhisattvas. Que todos os seres possam atingir a libertação. A libertação do sofrimento, da roda da samsara, como processo de conflito desses altos e baixos. A gente, é uma coisa tão básica no budismo que Buda nos mostrou o caminho do meio, né? Esse equilíbrio. Nem os píncaros, nem lá embaixo, aquele equilíbrio. E a gente manifesta isso, que a gente vai encontrando isso dentro da gente, de alguma maneira. Não concordando, mais uma vez eu digo, às vezes o pessoal pensa, ser budista é ser bobão, é concordar com tudo, né? Ser tolerante a tudo. Não. E não se tornar um joguete do meio externo. Somos extremamente convidados a entrar no meio da samsara e sofrermos naquilo e gerando, de repente, angústia, ódio, aflição e principalmente ódio, que é um dos maiores venenos, é o ódio. Não concordamos com muitas coisas, mas não permitimos que o ódio e a desarmonia tomem conta dos nossos corações. Essa é a nossa posição. Isso é ser budista. Uma intervenção pacífica, talvez. Às vezes nem pacífico, claro, você não vai agir com violência, mas você vai agir com dureza, quando for necessário. Como aquela parábola da serpente que eu falei com vocês na semana passada, né? Então, quer dizer, tem momentos que você tem que agir com uma certa dureza, mas porque não tem um outro processo melhor que aquele naquele momento, você tem que agir com dureza. É como, de repente, uma semente, porque aquilo que foi colocado ali, naquele momento, determinadas pessoas ainda não estão despertas para poder perceber, mas aquilo fica plantado ali. Aquilo fica no subconsciente lá. Você plantou uma semente. Percebe? Não é ser, como falei, bobinho e complacente com tudo. Não é isso. Tem momentos que você vai agir com suavidade. Tem momentos que não. Mas não é agir com violência. É uma grande diferença em você ser violento e você agir com dureza no momento que você tem que agir com dureza. Porque aquele conflito, aquela situação, aquelas pessoas que estão dentro daquela ignorância, não estão com capacidade de discernimento no momento. Até mesmo uma repressão ali para poder segurar aquilo. A que ponto chega uma situação se pessoas violentas, né, tomam conta de tudo? O que vai ser, né, de toda a sociedade se pessoas violentas, né, completamente mergulhadas na ignorância, tomarem as rédeas de tudo, fazerem tudo da maneira que elas querem? Não há como. Vai ser conflito, vai ser derramamento de sangue, vai ser... A gente está vivendo um momento desse. A gente está vivendo uma espécie de guerra. A gente pode falar, é a guerra da luz contra as trevas.
né? Um confronto da ignorância com o conhecimento. Esse termo fica melhor, né? Mas estamos vivendo esse confronto. Porque aqui, o que acontece com o mundo? O mundo, nós falamos, na Sotor são 5 mundos. Nós temos um plano infernal, os espíritos famintos, né? O mundo animal, o plano animal, o mundo dos humanos, celestial e búdico. Você perceba, o mundo dos humanos está no meio. Está justamente no meio. Então, é óbvio que há uma tendência, né? Como num cabo de guerra, né? Então, tem bodhisattvas, tem seres da luz, por compaixão, mas também existe o outro lado, que quer igualar isso, quer botar isso aqui igual a um estado infernal, tornar o mundo dos humanos um mundo de maior sofrimento ainda. Então, como a gente vai, né, colocar isso? De modo a gente vai poder agir, né, em benefício de todos os seres. O mundo ficou globalizado, completamente diferente da época de Shakyamuni Buda. Então, nossa ação hoje, nossa ação como budistas, tem outro patamar, tem uma outra dimensão. Mas a essência, vejam só, a essência, a estrutura, a base é a mesma. A base não muda. Porque a base está ali apontando realmente o caminho de como se manifesta o universo, como gira o universo, como essas leis universais funcionam. E as 4 nobres verdades estão aí, não independente da maneira que o mundo vá tomando forma, suas mudanças, mas essa estrutura está ali. Aquela lei é inalterável. Acessar isso é o primeiro passo da grande sabedoria. E nós somos dotados de inteligência, né? Então podemos usar nossa inteligência de maneira favorável. Isso é um grande dom que nós temos, que os humanos têm. Nós temos a opção. O nosso patamar é um patamar de grande oportunidade. A gente não usa dessa oportunidade pensando no próprio umbigo. Essa é que é a ideia. Não pensando no próprio umbigo, é por isso que nós nos reunimos aqui. Por isso que existe uma sangha, onde as pessoas se ajudam mutuamente, né? Cada um aqui está fazendo uma parte, está fazendo uma função, estamos ajudando mutuamente. Eu já falei isso, não estamos fechados no nosso pequeno universo. A partir do momento que eu aprendi com o budismo durante esses anos todos, desde 1983, que foi a primeira vez que eu comecei a levar a sério a frequentar o budismo. Com o monge Ponce, eu só tive 2 mestres, eu posso dizer, de budismo. Não estou falando de artes marciais, que eu tive outros grandes também. Mas faz uns 30 anos. Meu primeiro grande mestre foi o monge Yukio Ponce. Fiquei frequentando com Ponce, participei das ações sociais, tudo que ele fazia também. Enfim, eu não deixei o Ponce. A situação em Petrópolis não seguiu como favorável, que ele esperava que ele seguisse, né? E ele foi embora do Brasil. Aí eu encontrei a outra grande mestra, Monja Coen. Estou com ela até hoje. Eu não deixo o mestre. Eu encontro o mestre, eu fico ali, sou fiel. Você pensa na sangha, você pensa na comunidade, você quer que a comunidade obtenha sucesso dentro do empreendimento, que é a divulgação do Dharma de Buda. Então, você querendo ou não, você acumula méritos. Mas você não está ali para querendo acumular méritos. Você está nem aí com isso, não está pensando nisso. Hoje nós vamos dedicar nossos méritos ao final da nossa prática de hoje pelo bem do Brasil. Que mude isso, de alguma maneira. Você veja o exemplo que está acontecendo com a Venezuela. Nós temos a nossa sangha lá em São Paulo, a monja Zentichu, que é venezuelana, entendeu? Uma grande sensei, uma grande também divulgadora e professora do Dharma, usando também da sua inteligência, do seu autoconhecimento e experiência de vida. Você coloca como monja à disposição daqueles que estão abertos para isso, a sua experiência, o seu conhecimento adquirido, não fica só com você. Para que as outras pessoas também tenham acesso a isso. Então, as pessoas estão interessadas, né?
Se beneficiou a mim, com certeza vai beneficiar outras pessoas. É o que a monja Kuan faz também, né? Ela coloca aquela experiência que ela teve dentro, né, uma vida dedicada também ao budismo, para que outras pessoas tenham acesso àquela. É uma sabedoria que está lá. Não para ali. Praticamos o budismo para vivermos melhor. Agora, viver, o que é viver bem? Para os políticos, viver bem é ter muito dinheiro, né? Quanto mais, que nem os espíritos famintos, né? Se saciam. Claro que a gente fala de equilíbrio, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? A gente tem que se alimentar, a gente tem que colocar um casaco, se vestir, senão você fica resfriado, pega até uma pneumonia se não agasalhar. Então, a gente tem que ter o nosso equilíbrio, a gente vai ter o nosso equilíbrio, porque a gente, mas, veja só, mas sem excessos, né? Não se trata de ter sucesso imenso, né? Ser reconhecido pelo mundo todo. Esse reconhecimento, esse sucesso externo, não significa nada. O que significa as atitudes que a gente está tomando. Que nossos esforços sejam assim, enormes em função disso. Porque é disso que as pessoas precisam. E ao momento que a gente faz bem para os outros, a gente está fazendo bem para a gente. Não, porque está interligado, não tem uma separação. Se eu estou praticando bem, eu estou recebendo bem. Se eu estou praticando uma coisa que não é desfavorável, né, que vai prejudicar o outro lá, eu estou praticando contra mim mesmo. Percebe? Isso é sabedoria, isso é perceber a maneira como o universo realmente se manifesta e se move. Como são as leis do universo. Então isso é o óbvio. É como a gente fala o bumerangue. Eu lanço um bumerangue, ele vai voltar para mim. Da maneira que eu lancei, bum, vou receber. A minha avó materna, minha avó Margot, ela era espiritualista. E ela era da chama violeta, dos mestres ascensos, né, de Saint Germain, naquela época. Ela foi uma das precursoras da chama violeta no Brasil. E ela tinha dentro do apartamento também um altar, no apartamento dela, que tinha um quarto, que era um altar. E ela fazia meditação ali. Então, eu às vezes, quando eu ficava com minha avó na casa dela, ela me botava, a gente sentava ali, ela fazia aquelas invocações da chama violeta e meditava. Eu meditava junto com ela. Ela plantou uma semente para mim. Essa semente foi plantada. Na época eu não entendia o que era aquilo, não tinha capacidade de entender o benefício da meditação, não sabia, mas eu fazia meditação e eu gostava dela, e eu comecei a gostar daquilo. Ela plantou uma semente. Mas se sementes não forem plantadas, como outras pessoas vão acessar? É isso. Vamos então encerrar o sério. Já prolonguei um pouquinho? Né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentar que estava lendo uma passagem na escritura, né, de Buda, e pelo tudo que eu conheci, essa coisa da ignorância é muito forte, né? O budismo, a gente tem que estar frequentemente combatendo essa ignorância. Como fala, porque aquilo ali está toda hora convidando a gente. É um convite constante. Você tem que recusar determinados convites. Eu li hoje, cedo, uma passagem que até no amor tem ignorância, né? Se a gente se deixar levar, a gente se apega. Né? Por amor, a gente se apega e o apego traz sofrimento. E aí eu estava lendo essa passagem que o Buda falava que o amor é compreensão. Amor é compreender. Claro. É Maitri e Karuna. Claro. O amor é compreender. Compreensão e respeito. Respeito. O amor que... Não há amor sem compreensão, sem respeito, então? Impossível. Impossível amor sem respeito. É o amor da compaixão, acho que é Maitri, e Karuna, que é o amor, o amor capaz de tirar o sofrimento do outro. Né? De amenizar, atenuar o sofrimento do outro. Então, até no amor tem que ter compreensão, senão traz sofrimento. A ignorância, o amor ignorante traz sofrimento. É porque, na verdade, se a gente for parar e mais mergulhar um pouco a fundo, a gente está sem tempo hoje, mas a gente vai começar a falar um debate aqui, eu começar a fazer uma palestra sobre o amor, né, a gente vai se estender muito.
Mas a ignorância não dá espaço para o amor. Ela não, ela é um amor deludido, sabe aquele amor que é uma delusão, de você acredita que aquilo seja um amor, mas aquilo não é um amor verdadeiro. Como a felicidade deludida, que você acredita, um estado que você acredita, aquilo é a felicidade, aquilo não é a verdadeira felicidade. As pessoas confundem com euforia, né? Com euforia subconsciente, semiconsciente ou inconsciente, aquele negócio de ficar rindo, dando aquilo, se manifestar aquilo externamente, eu ficar gritando, eu sou feliz dentro, está um caos. Felicidade genuína é um outro estado. O amor verdadeiro é um outro estado que não tem nada em comum com a ignorância. Em nome do amor, quantas pessoas já mataram? Aquilo era amor? Não, era um estado de ignorância. No estado de ignorância, a pessoa não tem como vislumbrar o amor verdadeiro. Não tem como acessar o amor verdadeiro. E acha que aquilo é o amor. E bate pé duro que aquilo, que ama aquilo, entendeu? E aquilo está longe daquilo, é um estado deludido completamente. Não tem nada a ver com amor. Amor não é aquilo. Cadê a sabedoria? Sem sabedoria, amor e sabedoria estão juntos, de mãos dadas. Como o Buda estava meditando, chegou para ele Mara, se colocando como Deus, né? O Deus do hinduísmo, né? Que Deus que todos veneravam, né? Um Deus criador e tal, na frente de Buda. E começa a falar que ele tem que voltar, que deu seu amor pela sua família, pelo seu pai, pelo seu reino, e começa a jogar aquilo. Em determinado momento ele percebe que aquilo não é Deus. É o demônio disfarçado, se fazendo passar por Deus. É a mesma coisa, um estado de amor que você pensa, é um estado de amor, mas é um estado de delusão. Tamanha delusão que você acha que você está amando, que o teu sentimento é amoroso. E você está fazendo mal, está prejudicando a pessoa que você acha que ama e está prejudicando a você mesmo. Está dentro do que a gente está falando hoje, que a gente falou hoje. Ignorância e sabedoria. É uma diferença gritante de uma para outra. Temos inteligência para acessar nossa sabedoria, nosso autoconhecimento. Essa é a grande diferença. Por isso nós praticamos o budismo, por isso nós estamos aqui. Bom, vamos encerrar então, né? Vamos fazer a nossa dedicatória para benefício do nosso país, do nosso Brasil, e consequentemente de todos os brasileiros, né? Que possamos todos viver em paz, em harmonia, com uma política realmente mais justa, né? Com sabedoria, que os governantes tenham acesso a essa sabedoria, esse autoconhecimento, e pensem na população como um todo, né? Não pensem em regime comunista, porque o regime comunista eles falam de amor, mas isso aqui está falando de amor. É a delusão, né? Acham que estão agindo corretamente, então massacrando as pessoas, né? Genocídio, né? Isso não é sabedoria, entendeu? Que as pessoas possam acordar para realmente diferenciar a ignorância da sabedoria, principalmente no polo político, né? Nas pessoas que estão detendo no momento o poder da nossa nação. Um despertar, ou que então, se elas não têm capacidade ainda, não estão prontas e não vão conseguir despertar nessa vida, que pessoas que têm mais sabedoria tenham acesso a esse poder. Que pessoas mais preparadas e mais sábias tenham acesso ao poder no Brasil. Para equilibrar, sabe? Para poder começar a haver uma mudança positiva para o benefício de todos nós. Então, irmãos, palmas com palmas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. E que possamos todos Possamos todos nos tornar o caminho iluminado. nos tornarmos o caminho iluminado. Achou.